Bom dia, paz do Senhor Jesus, a cada um de vocês. Eu vos saúdo nessa manhã, segunda-feira, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Mais uma manhã abençoada na presença do Senhor. Este é o dia que o Senhor agiu. Alegremos-nos, regozijemos-nos por este dia. Eu trago uma palavra da parte do Senhor. Você que se encontra aflito, desanimado, entristecido, o Senhor marcou encontro contigo nesta manhã e Ele vai falar poderosamente ao teu coração. Eu te convido a juntos meditarmos na palavra que se encontra no livro de Êxodo, capítulo de número 2, versículo 3, capítulo de número 3, versículo de número 20. A palavra do Senhor diz: porque eu estenderei a minha mão e ferirei ao Egito com todas as minhas maravilhas que farei no meio dele, depois vos deixarei ir. Glória seja dada ao nome do Senhor por esta palavra que veio para nos fortalecer, para nos edificar nessa manhã de hoje. A palavra do Senhor fala aqui acerca de Moisés. Quando o Senhor falou com Moisés, Moisés se encontrava ali no deserto, estava apacentando as ovelhas, as criações do seu sogro Jetro. E a palavra do Senhor diz que Moisés foi conduzido a entrar ali em uma caverna, e ali ele observava uma sarça ardente que não se consumia. E ali o Senhor começou a se comunicar com Moisés através daquela sarça ardente. O Senhor havia dito para Moisés que estava convocando ele para libertar o povo de Israel da escravidão do Egito. E aqui o Senhor confirma através dessa palavra acerca da obra de libertação que ele faria no meio daquele povo, um povo que durante longos anos da sua vida vivia debaixo de muita opressão, do jugo de Faraó. Mas o Senhor estava levantando Moisés como líder no meio daquele povo para libertar o povo de Israel da escravidão do Egito. E a palavra do Senhor diz que o Senhor falou para Moisés que iria ferir toda a terra do Egito e que após ferir a terra, iria libertar o povo da escravidão. Quem sabe você se encontre nessa condição? Quem sabe você tem sido conduzido, orientado, direcionado pelo Senhor a clamar, a orar por alguém que se encontra debaixo de cativeiro espiritual, alguém que se encontra opresso no vício do alcoolismo, no vício das drogas, no vício do adultério, da prostituição, do homossexualismo, do lesbianismo. Você que tem orado por alguém na tua vida, na tua história, que se encontra opresso, e a sensação que você tem, que quanto mais você busca, mais o inferno oprime essa pessoa. Eu quero te dizer que Deus te chamou, Ele te escolheu, Ele te separou, Ele te constituiu para uma obra de libertação no meio dos teus. Eu quero dizer que Deus, Ele te chamou neste tempo presente para cumprir um propósito, para que através do teu posicionamento, para que através da tua vida, Ele venha libertar vidas. Porque o Senhor, Ele é aquele que entra no cativeiro espiritual e Ele liberta. Não importa o tipo de opressão, não importa o tipo de jugo, ainda que Ele tenha que se utilizar das circunstâncias, porque é isso que acontece. Foi isso que aconteceu. Tantas vezes Moisés foi a Faraó para pedir a Faraó de boa vontade que libertasse o povo. E Faraó sempre usando de dura servil. E Faraó sempre endurecendo o coração. E o Senhor começou a usar as circunstâncias. Ele começou a enviar pragas. A palavra do Senhor diz que foram 10 pragas que foram enviadas para ferir toda a terra do Egito. Cada praga representa uma circunstância, uma situação usada pelo próprio Deus para tocar no coração de Faraó. Então eu quero dizer que Deus, Ele vai dando corda. Muitas das vezes o Senhor, Ele vai falando, Ele vai usando de longanimidade, Ele vai dando oportunidade da pessoa sair, dela se render ao Senhor. E a pessoa, ela vai se envolvendo cada vez mais no pecado, na opressão. Chega um momento que o Senhor, Ele começa a puxar a corda. Chega um momento que o Senhor, Ele começa a usar as situações. Ele começa a se utilizar das circunstâncias. Assim como Ele usou as 10 pragas para ferir a terra do Egito, como uma forma de tocar o coração duro de pedra de Faraó. Assim o Senhor, Ele quebra o coração duro de pedra dessa pessoa por quem você tem clamado. Eu te pergunto nesta manhã, quem é a pessoa que você tem lutado no mundo espiritual para sair do vício? É o teu marido? É o teu filho? Quem sabe alguém do teu âmbito familiar?
Alguém muitas vezes usado pelo inferno para querer te ferir. E muitas das vezes você tem chorado tantas lágrimas, você tem dito: eu desisto, eu me recuso a continuar a perseverar. Eu quero dizer, não desista. Deus te escolheu, Ele te chamou. Através da tua vida Ele vai libertar essa vida que muitas das vezes tem lutado para se levantar, para sair, mas que não tem conseguido sair do jugo da opressão. Eu quero te dizer que a presença do Senhor será derramada de maneira abundante sobre a tua vida e o jugo será despedaçado por causa da unção. Eu quero te dizer que a unção do Senhor na tua vida será tão forte que nenhuma prisão espiritual que tenha aprisionado a vida dos teus vai permanecer, porque Deus, Ele quebra toda a corrente espiritual, Ele quebra toda a cadeia, Ele quebra cadeado, seja qual for o tipo de aprisionamento espiritual. O Senhor é aquele que quebra todo o jugo da escravidão do pecado. Glória seja dada ao nome do Senhor. Persevera. Eu quero te dizer que libertação demanda tempo, libertação requer paciência, requer perseverança, requer estratégia na oração. Se você sabe que essa pessoa ela se encontra oprimida, ela se encontra debaixo de um vício, ela se encontra debaixo de um jugo, é preciso você saber como orar, é preciso repreender o espírito que tem atuado na vida dessa pessoa, que tem levado ela a viver debaixo de opressão. É preciso estratégia, é preciso agir de maneira direcionada pelo Senhor, porque para cada situação há uma direção, e Deus Ele vai te direcionar a orar, a buscar, a agir nessa causa, nessa situação que Ele te chamou, que Ele te convocou para uma obra de libertação nesse tempo presente. Através da tua vida, vidas serão libertas, vidas serão livres do cativeiro espiritual, porque muitos têm vivido opresso, muitos não têm vontade própria. O inimigo ele não respeita o livre-arbítrio de ninguém. Ele tem usado de servir de opressão para aprisionar a vida dessa pessoa. A mente dela se encontra presa por garras de demônios. O inimigo ele vive oprimindo 24 horas debaixo do jugo, debaixo do vício. Quantas das vezes você tem orado, ora, a pessoa experimenta mudança, depois ela volta a cometer o mesmo erro, ela vive oscilando. Eu quero te dizer que faz parte do processo. Eu quero dizer que no processo de libertação, a pessoa ela pode vir a ter recaída, mas você não pode desistir, você não pode parar enquanto a obra não for concretizada de forma completa. Eu quero te dizer que requer perseverança da tua vida, da tua parte. Não desista, persevera. Eu já posso contemplar com os meus olhos espirituais cadeias se quebrando. Rabassi devaia cantarabarraia. Eu vejo prisões espirituais se rompendo no mundo espiritual. Eu vejo o drogado sendo livre, eu vejo o adúltero sendo livre, eu vejo o homossexual se rendendo ao Senhor, eu vejo vida se rendendo na presença do Senhor, porque o Senhor ele está entrando no cativeiro espiritual e Ele está libertando vidas. Essa pessoa por quem você tem orado, essa pessoa por quem você tem clamado, eu quero dizer que Deus está entrando no cativeiro espiritual e Ele está colocando em liberdade. Rabassi devaia cantarabarra. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Eu quero dizer, você não vai terminar nessa vergonha, você não vai terminar nessa humilhação, porque essa pessoa que tem vivido debaixo de opressão tem sido usada muitas vezes pelo inferno para querer te humilhar. O que o inimigo quer muitas das vezes é te ver oprimida através dessa situação, mas eu quero profetizar sobre a tua vida libertação. Eu profetizo libertação, eu profetizo que essa vida ela vai sair do cativeiro espiritual e você vai dar testemunho de vitória, você vai dar testemunho. O testemunho vai edificar a vida de outras vidas, porque através dessa causa você irá ganhar outras vidas para o Senhor. Então somente persevera, continua. Eu posso ver com os meus olhos espirituais, cadeias espirituais sendo quebradas. Rabassi devaia cantarabarraia. Eu vejo uma cadeia espiritual aqui que tem cercado a vida de alguém por quem você tem clamado, por quem você tem orado. Eu vejo essas cadeias se quebrando. Eu vejo essas correntes. Eu ouço o barulho de correntes espirituais se quebrando no mundo espiritual. Eu vejo vida sendo livre do cativeiro espiritual. Você vai dar testemunho de vitória, porque Deus, Ele entra no cativeiro espiritual. Ele liberta o teu filho, Ele liberta o teu marido. Ele liberta a vida dessa pessoa por quem tanto você tem clamado, por quem tanto você tem orado, por quem tanto você tem chorado. Eu quero te dizer que nenhuma das
as tuas lágrimas têm sido desperdiçadas, porque o Senhor tem contemplado a tua dor. Receba essa palavra profética, você vai testemunhar, você vai dar testemunho de libertação na vida dessa pessoa por quem você tem clamado, por quem você tem orado, porque o Senhor ele está entrando no cativeiro espiritual e ele está libertando o oprimido do jugo, do pecado, da escravidão, de todo tipo de vício. Amém? Não deixa de orar, continua perseverando, porque a libertação ela demanda tempo, requer perseverança, requer estratégia na oração, requer visão espiritual para entender o agir do Senhor na situação, porque Deus ele se utiliza de situações para tratar com a pessoa, situações essas nas quais muitas vezes a gente não entende. Eu quero dizer que essa pessoa cujo coração se encontra endurecido, não é assim que você olha, você tem dito o coração está duro de pedra. Eu quero dizer que eu vejo o Senhor quebrando o coração duro de pedra, eu vejo o Senhor colocando um novo coração sensível à sua voz, porque é assim que vai acontecer. Vai ser uma mudança da água para o vinho, vai ser uma mudança extraordinária que vai deixar muitos admirados. Muitos irão dizer: quem te viu, quem te vê, quem era você, quem hoje você é. Glória seja dada o nome do Senhor. Não deixe de se inscrever no meu canal do YouTube. Compartilhe essa mensagem com vidas para que vidas venham ser edificadas pelo poder da palavra. Tenham todos um bom dia. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.